Gente, pelo amor de Deus, para de ficar falando que vai ter um 4-2, que vai ter intervenção militar no Brasil. Isso não é verdade. Para de ficar falando isso. Não vai ter e eu posso provar. Então, gente, há 2 anos atrás, no auge da crise institucional do Brasil, eu gravei 2 vídeos, eu editei, dei uma cortadinha nele, fiz um compilado e botei aqui para você acompanhar agora. Agora você vai ter a aula que você nunca teve sobre o exército de Duque de Caxias. Essa aula você não teve em lugar nenhum. E depois manda para seus amigos. Eles vão adorar essa aulinha. Esse vídeo não expõe a minha opinião sobre o tema, são fatos. Se você não gostar, vai reclamar com Deus. Gente, para início de conversa, precisamos estabelecer que quando nós falamos de intervenção, de golpe, de artigo 142, ou seja lá como você chama, não falamos de marinha e nem de aeronáutica. Essas forças, que não são forças terrestres, estão fora dessa equação e por isso agora vamos esquecer dessas 2 forças. Quem é o Exército Brasileiro? A grande maioria pensa que quem lidera o nosso Exército de Caxias são 100, 200, 300, 400 generais e que deles depende a decisão de uma possível ruptura institucional. Mas você está muito enganado. São apenas 15 generais de exército, generais 4 estrelas. Esses caras têm em sua maioria mais de 40 anos de serviço, alguns com 48 anos de serviço militar. Em sua maioria são amigos, estão juntos desde a academia, desde a década de 70. São mais do que membros da família Verde Oliva, são irmãos, são camaradas. E só existe 15 generais 4 estrelas na ativa. Eles formam um grupo monolítico de iguais. Cada general de exército comanda um setor. Comandante do Exército, chefe do Estado-Maior, comandante de Operações Especiais Terrestres, chefe do Departamento Geral de Pessoal, chefe do Departamento de Educação e Cultura, chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia. E aí também vem o comandante logístico, chefe de Engenharia e Construção, secretário de Economia e Finanças e os comandos militares de área, da Amazônia, do Norte, Nordeste, Oeste, Leste, Sudeste e do Sul. Esses caras são os donos da tropa, da grana, do conhecimento, da logística, da tecnologia. Ou seja, tudo o que se precisa para se fazer uma guerra, ou nesse caso, uma intervenção. Uma média de 6 vezes por ano eles se reúnem na RACE, reunião do alto comando do Exército, para poder discutir planejamento estratégico da instituição. Dá uma olhada aí nessa foto. Esses caras, eles sim, são os militares. Eles são o Exército Verde Oliva, o Exército Brasileiro, o Exército de Caxias. Existe muita especulação por aí sobre o que eles pensam, onde vivem e o que comem, e principalmente sobre como enxergam o cenário atual. Mas é importante entender, afinal, esses caras quase nunca dão entrevistas, nem a jornalistas, nem a cientistas políticos. São um grupo fechado, discreto, como o Exército tem que ser. Por outro lado, Bolsonaro também não brincou em serviço. E como esse grupo é fechado até mesmo para um presidente da República, e ele sempre soube disso, ele trouxe para a chapa presidencial seu vice, general Mourão, que é um general 4 estrelas, é um camarada, é um igual, para ser a ponte de ligação entre a presidência e o Exército. E não parou por aí. Alinhados ao presidente também temos o general Braga Neto, Augusto Heleno, Luiz Eduardo Ramos, todos generais 4 estrelas, todos da reserva. E para apimentar o tema é de conhecimento comum, o distanciamento do general Hamilton Mourão de Bolsonaro. E a cada dia veremos um Mourão mais independente, mais afiado, mais discordantes da ideia de Jair Bolsonaro. Isso pode, gente, refletir na ingerência do presidente junto ao Exército, já que Mourão era o seu principal interlocutor junto ao alto comando. E aí, tá gostando do vídeo? Agora vem a parte 2. Manda pra geral, galera. Compartilha, deixa seu comentário e manda pra geral. Parte 2 já chegou, olha aí. Amigos, independente das articulações de Bolsonaro, os mais renomados cientistas políticos apontam que praticamente todos os 15 generais têm 3 fortíssimos pontos em comum com o presidente Bolsonaro. Praticamente todos eles detestam Lula e os partidos da esquerda, número 1. Número 2, praticamente todos desprezam deputados e senadores da velha política. E 3, praticamente todos eles desaprovam a atuação do STF. Vemos ainda que o alto comando tem repudiado algumas declarações de Bolsonaro e seus generais da reserva, envolvendo o Exército ou falando em nome da força. Para eles, o Exército não deve ser utilizado como fator de instabilidade no Brasil, e sim para manter a estabilidade. Amigos, entendam. A ideia de uma intervenção militar hoje no Brasil é completamente afastada pelo alto comando do Exército, que apesar disso,
rotineiramente faz análise de cenários, analisando dia após dia, o movimento após movimento, a guerra entre o STF e o governo. Resumindo, para que todos entendam, apesar do presidente Jair Messias Bolsonaro ser o comandante em chefe das Forças Armadas e de ter a prerrogativa constitucional para acionamento da tropa, o alto comando do Exército, o Clube dos 15, não querem uma intervenção militar no Brasil, senão como a última das últimas possibilidades. Porém, diariamente eles analisam os acontecimentos e estão alerta caso aconteça alguma ação grave o suficiente por parte do Congresso ou do Supremo que exija uma intervenção militar. Lembrando que caso isso aconteça algum dia, caso isso ocorra, não espere alardes, grandes declarações, nem um alto comando dividido. Se esse dia chegar, será o dia D, fatal, a mais pura demonstração da coesão do braço forte da mão amiga do Exército de Duque de Caxias.